Bom dia, amada igreja. Mais uma vez é um prazer podermos estar aqui. Para quem não conhece ainda, o nome da minha esposa é Diana. Deixa eu dizer para vocês, garotos e rapazes, eu pedi a Deus que Ele me desse uma professora por esposa antes de me casar, antes de conhecer a ela. E Deus me abençoou grandemente nesse sentido, respondendo a minha oração. A minha esposa é uma professora. Ela, além disto, ama o Senhor Jesus Cristo. E vocês, com certeza, se não observaram ainda, vão observar que por onde ela andar, ela ocupa tempo ensinando a palavra de Deus às pessoas. Eu louvo a Deus por ela. Também Deus nos abençoou com 11 filhos, dos quais Ele levou uma filha quando tinha 6 meses de idade. São 7 homens e 3 mulheres, assim como Deus deu a Jó. Destes tem 9 casados. O último que casou foi no mês passado. São 6 noras brasileiras e 3 genros, um americano, um egípcio e outro brasileiro. São 17 netos e 2 bisnetos também. Fomos abençoados no Senhor, pelo Senhor quanto à família. E somos muito gratos a Deus por isto. Deixa eu mencionar um pouco quanto a livros hoje de manhã. Nós vamos estar falando hoje de manhã especialmente sobre o lar. Então, Pais Sábios, Filhos Brilhantes é um bom livro neste assunto. O Homem Bíblico, eu recomendo. Eu quando encomendo esse aqui, eu encomendo de cento. Uma razão que eu recomendo tanto este livro é justamente porque, em termos da igreja de um modo geral, os homens são mais negligentes e tem muita carência de uma transformação do Senhor neste sentido de homens serem masculinos. A liderança deles e as decisões são destacados aqui neste aqui. Nós vamos falar um pouco hoje de manhã quanto a culto doméstico. Nós temos algumas cópias lá atrás de gotas, especialmente para quem está começando. É muitas vezes bom usar um livro para ajudar a estabelecer o hábito. Finalmente, deixa eu mencionar que em termos destes livros aqui, qualquer um que é escrito por homens ou a minha própria pregação, tudo deve ser avaliado por esse livro. Este livro é o único que é inspirado por Deus e infalível. Mas apesar disto, Deus se agrada em usar instrumentos de barro para ensinar a sua palavra, e por isso é bom lembrar isto enquanto usam outros livros. Mas particularmente em termos desta Bíblia aqui, é chamado a Nova Almeida Atualizada. O que eu estou usando, o que eu vejo que vocês usam aqui é a Revista e Atualizada. Estou pregando deste, mas a Nova Almeida Atualizada foi lançado há pouco tempo pela Sociedade Bíblica, e especialmente para vocês que têm alguma responsabilidade ensinando, eu creio que muitas vezes essa nova tradução pode lhes ajudar. Deixa eu explicar que eu comprei uma, acho que foi em setembro do ano passado, porque eu
sendo a palavra de Deus, é muito importante a questão de tradução. Então eu não quero recomendar. Deixa eu ler, eu acho que é melhor. Obrigado. Eu não quereria recomendar um que eu vejo que tem problemas sérios. Mas uma das coisas, por exemplo, que a Nova Almeida faz, por exemplo, em Gênesis 1:1, aqui na revista atualizada, no princípio criou Deus os céus e a terra. Aqui, no princípio, Deus criou. Inverte o sujeito e verbo. Nós comumente colocamos o substantivo, o sujeito antes do verbo. Esta Bíblia faz isto. Então se torna um pouco mais fácil a leitura. Mais uma coisa que eu mencionaria, não muda muita coisa fora isto não, porém em alguns lugares muda para uma palavra, de uma palavra que não é tão bem conhecida para uma que é mais fácil de nossa compreensão. Por exemplo, em 1 Timóteo capítulo 6, onde a Bíblia diz que os que querem ficar ricos caem em ciladas e concupiscências. Concupiscência, você andando por aí pela rua, você não ouve não, né? A Nova Almeida atualizada muda para desejos. Esse tipo de mudança é o que principalmente é feito nessa nova tradução. Ok, isto basta quanto à introdução e a questão dos livros. Vamos baixar as nossas cabeças em oração e buscar a face do Senhor para este tempo de meditação na sua palavra. Ó Pai, muito obrigado por tua preciosa palavra que nós temos em mãos aqui. Nós somos grandemente abençoados por ti, Senhor, em podermos tê-la em mãos. Eu penso de anos atrás, quando quase ninguém tinha uma Bíblia, e aliás existem países onde muito poucos têm a possibilidade de terem uma Bíblia. Nós podemos adquiri-la realmente muito barato aqui no Brasil. E o perigo, Senhor, é a gente, por adquirir tão barato, dá tão pouco valor. Nós estamos reunidos aqui agora para ouvirmos de Ti. Então prepare os nossos corações, afastando as demais preocupações deste mundo, os cuidados, os prazeres, para que te demos a atenção que mereces. E assim nós suplicamos estas coisas no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Hoje de manhã nós queremos concentrar a nossa atenção em missões no lar. A questão de evangelizar os nossos filhos e outras pessoas através da hospitalidade. Em Josué capítulo 24 e versículo 15, lá a palavra do Senhor diz que Josué disse as seguintes palavras: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quem foi que disse essas palavras? Josué. Josué disse essas palavras, aliás, bem próximo ao final da sua vida,
e ele morreu com 110 anos, então ele já tinha vivido muito tempo quando ele pronunciou estas palavras. Pense comigo um pouquinho, ele tinha passado os primeiros 40 anos de sua vida no Egito. E lá no Egito, ele observou a grande opressão que o povo dele sofreu como escravos lá no Egito. Ele viu também a poderosa mão do Senhor sobre os rebeldes, incrédulos, que mesmo vendo Deus derramar a sua ira sobre os deuses dos egípcios, porque realmente foi um confronto entre o Deus verdadeiro e deuses criados por homens adorando a criatura em vez do Criador. E ele viu então Deus tirar o seu povo lá daquela nação. Ele também viveu os próximos 40 anos no deserto. Dos 12 homens que foram enviados como espiões, ele foi um de 2 que voltaram tendo visto o poderoso inimigo, mas pela fé na promessa que Deus havia feito de dar aquela terra de Israel ao seu povo, e tendo visto o que Deus já tinha feito no passado, eles confiaram que para Deus não seria difícil. Mas 10 vieram desanimando o povo, incentivando a incredulidade. Em consequência, passaram 40 anos no deserto, onde lá Josué viu muito do poder do Senhor também, por providenciando o necessário alimento, maná caindo do céu todo dia por 40 anos, para dar de comer a talvez 3 milhões de pessoas, próximo à população aqui da região metropolitana de Salvador. Quantas e quantas carradas de comida não entram num dia aqui para alimentar a cidade? Muitas e muitas mesmo. E Deus derramou do céu a provisão para o seu povo num lugar onde não podiam produzir, no deserto, mas além disto também viajando e não podendo plantar e colher. Além disto, várias vezes Deus deu água milagrosamente, porque o deserto não é lugar de fartura de água, como é aqui em Camaçari. Além disto, a nuvem que os guiava de dia e creio que providenciou sombra para eles num tempo quente. Uma coluna de fogo para providenciar um pouco de luz durante a noite. Muitas evidências da provisão do Senhor, mas além disto, alguns milagres também quanto a destruir rebeldes. Um dia a terra simplesmente abriu para engolir, se não me engano, foram uns 250 homens rebeldes contra o Senhor. Deus demonstrou assim o seu grande poder. Além disto, Josué tinha visto Deus partir tanto o mar como depois o rio Jordão, que tudo indica na Bíblia que o rio era bem diferente naquela época do que é agora. Quando eu e a minha esposa estivemos lá 3 anos atrás, lá a largura do rio hoje em dia é mais ou menos a largura dessa sala aqui, e no meio
dá um pouco menos do que na minha cintura. Talvez se você for bem baixinho, daria mais ou menos na sua cintura. Pouca água. Mas a Bíblia declara que quando Deus parou as águas, era num tempo quando estava sobre as ribaceiras, né? No caso, Israel hoje tira muita da água para fazer irrigação. Josué viu Deus parar o rio e passaram em terra seca. Os muros de Jericó caíram. Tantas e tantas evidências do imenso poder do Senhor na conquista da terra. Josué tinha visto tudo isso. E depois de tudo isto, ele diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É muito melhor do que servir aos homens como escravos. Vale a pena servir ao Senhor, é o que Josué está dizendo. É uma decisão fácil, ele é fiel. Não é dizer que ele não testa a gente. Eles enfrentaram fome no deserto, mas no tempo certo Deus providenciou. E foi Deus que os colocou naquela situação, tanto as agradáveis como as difíceis. O Senhor os colocou lá para testar a sua fé nele. Então, o que significa servir ao Senhor? O que significa servir ao Senhor? Realmente é constantemente estar dizendo: aqui estou, Senhor, às suas ordens. Que queres que eu faça por ti agora? Essa é a atitude com que nós devemos estar perante o Senhor. Abra aí as suas Bíblias em 1 Coríntios capítulo 11, 1 Coríntios capítulo 6. 1 Coríntios capítulo 6, os últimos 2 versículos dizem o seguinte: 1 Coríntios 6, 19 e 20: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? E aí ele explica: por que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Que preço foi este? Jesus Cristo teve que sofrer e morrer na cruz do Calvário, no seu lugar, para expiar ou pagar a culpa do seu pecado. E por isso, nota bem que o foco deste texto é que o nosso corpo pertence ao Senhor. Às vezes pessoas pensam que o corpo não importa para o Senhor, mas Jesus se tornou um ser humano com um corpo. Ele morreu, mas ele ressuscitou, voltou ao corpo viver novamente. Ele promete que vai ressuscitar a nós também. Então, é compreender que para ele o corpo importa. E no contexto aqui, então, ele dá então uma conclusão. Agora, pois, diante do fato que o corpo não nos pertence, como salvos em Cristo, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. E ao dizer glorificai a Deus no vosso corpo, no contexto aqui é, versículo 16, fugir da impureza, da imoralidade sexual. Se o corpo pertence a Cristo, ofende a Ele, ofende o nosso próximo.
a prática de qualquer sexo fora do casamento. Mas, no contexto, nós glorificamos a Deus, no capítulo 7, versículos 3 e 4, que é aí ligado à questão de glorificar a Deus no vosso corpo. Ele diz que nós, maridos e esposas, nós que somos casados, nós temos uma responsabilidade com o nosso corpo, de entregá-lo a servir o nosso cônjuge. E glorificamos a Deus desta forma. Então, em tudo, em outras palavras, nós devemos estar perguntando ao Senhor: como é que eu posso te servir hoje? Como é que eu posso te servir agora, neste momento? Agora, cabe muito bem a gente perguntar aí: até onde eu posso dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor? E vamos pensar um pouco sobre isto. Quem está falando aqui é Josué. Ele entende então que ele é o cabeça da sua família. Então, como cabeça, aquele que dirige, aquele que orienta, ele diz: eu, a minha esposa e os nossos filhos e alguns servos, e no caso tinha, e é bem possível que tinha, nós vamos viver a perguntar: Senhor, o que tu queres de mim? O Senhor Deus tinha dito a Josué, em Josué 1 e versículo 8, Josué 1 e 8, o Senhor tinha dito a ele: não cesses de falar deste livro da lei, a Bíblia Sagrada, hein? Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nela de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo a tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Se esta exortação, e acompanhado com a promessa, valesse para Josué, certamente valia para a esposa amada também. A esposa estaria envolvida juntamente com ele na instrução dos filhos no temor do Senhor. Provérbios 1 e 7 diz: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Não tem nenhum conhecimento mais importante para você, como também para o seu filho, do que conhecer o Senhor por meio deste livro, temer a Ele, andar nos seus caminhos. Cabe então aqui a gente perguntar qual é a maior necessidade dos nossos filhos. Se vamos fazer missões em casa, quanto aos nossos filhos, qual é a maior necessidade que eles têm? Abra primeiramente aí a Salmo 127. E aliás, Salmo 127, versículo 1, é o versículo que eu escolhi para o nosso lar, onde diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam.
Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Para eu e a Eliana reconhecermos que se o Senhor não edificar o nosso lar, nós iríamos trabalhar em vão. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. E a ideia aí não é promover a preguiça. Em muitos lugares Deus nos ensina a virtude, a necessidade de trabalhar. Preguiça é pecado. Mas a ideia aqui é que sem a bênção do Senhor, nada vai prosperar. E aí ele continua dizendo: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Muitas vezes hoje em dia, filhos não são vistos como uma herança. O mundo constantemente nos diz: filhos são despesa e muito trabalho, e a vida boa é ter mais dinheiro, ter mais conforto, ter mais sossego, quando na verdade não precisava ser tanta despesa quanto muitas vezes o mundo diz. Vocês conhecem o pastor Adil, vejo a foto dele lá atrás. Pastor Adil foi criado aqui em Salvador, no meio de muita pobreza, um dos filhos mais novos da sua família. Ele nos contou, passando lá pela casa onde ele foi criado, que ainda está lá, uma casinha bem pequena. Se não me engano eram uns 12 filhos mais ou menos, e ele um dos mais novos. Ele disse: eu fui privilegiado, eu podia dormir debaixo de uma cama ou em cima da mesa, não tinha um lugar fixo nem de dormir. Mas a gente diria: coitadinho do pobre do pastor Adil. Não, Deus usou aquelas dificuldades na vida dele para ele se tornar o homem de Deus que ele é hoje em dia. Deus é que diz que a herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Mas é muito desprezado nos nossos dias. Nós, quando só tínhamos 5 filhos, um dia andando de ônibus lá em Fortaleza, no Ceará, onde a gente morava, um homem viu eu na frente, caminhando, os meninos no meio e a Eliana acompanhando atrás, para não perder nenhum. E um homem parou o carro no meio da rua e passou 2 ou 3 minutos esculhambando nós, porque tínhamos 5 filhos. Eu não vivo a procurar ofender outras pessoas, mas quando tenho que escolher entre agradar o Senhor e agradar os homens, não é difícil decidir a quem eu quero agradar. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Herança dos filhos, do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Quanto à questão de eu e a minha casa serviremos ao Senhor, rapazes, primeiramente importa a escolha da esposa.
E, semelhantemente, moças e meninas, importa a questão da escolha do cônjuge. É muito importante isto. E depois disto, é ter uma visão de geração em geração servirmos ao Senhor. Eu, não sozinho, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vá comigo a Salmo 78. Salmo 78. Eu não vou dizer para vocês que quando eu me casei, eu estava tão consciente quanto a esta questão. Eu aliás, fui privilegiado. Meus 4 avós eram pessoas salvas pela graça do Senhor. Meus pais já foram salvos antes de eu nascer, eu sendo o primeiro filho deles. Então, eu nesse sentido, eu fui privilegiado. Eu reconheço como uma grande bênção do Senhor ter sido criado num lar que era orientado por este livro. Vejamos então o que diz em Salmo 78. Escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos, o quê? Nossos pais. Se somos pais como Josué, devemos poder dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Uma visão que inclui outras gerações, meus filhos, meus netos, meus bisnetos. Então devemos viver. Não agrada ao Senhor a gente viver uma vida egoísta, simplesmente para o meu conforto, para os meus prazeres. Ele, o Senhor, estabeleceu um testemunho em Jacó, instruiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos. Ele ordenou. A responsabilidade é nossa como pais, de transmitir a palavra aos nossos filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e, por sua vez, os referissem aos seus descendentes. Está vendo a ideia? Eu, o pai, minha esposa, a mãe, filhos, netos, bisnetos, tataranetos, conhecendo ao Senhor e vivendo para a glória dele. A fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer se levantassem e, por sua vez, os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. Obviamente, não estamos falando meramente de ter filhos. Ter é a parte mais fácil, mas a ênfase aqui é do ensino da palavra, a fim de que conheçam ao Senhor. Vocês que são pais, que têm filhos, qual é o alvo que você tem para o seu filho? É muito importante você pensar nisto.
Ou se você não tem ainda, do que eu entendo, aqui é uma igreja onde está acontecendo alguns casamentos. É importante pensar nessas coisas antes. Que é o alvo que você tem para o seu filho? Eu entendo que você pode ter diversos alvos, mas que deve ser, em termos deste livro, o alvo principal? Para muitas pessoas, o alvo é dar uma boa escola para o filho poder ter um bom emprego. Eu creio que a maioria das pessoas neste mundo, este aí seria o alvo, não é? E será que não é verdade que muitas vezes nós que professamos amar o Senhor, não temos nada mais do que o mesmo objetivo quanto aos nossos filhos, em termos daquilo que nós vivemos, em termos daquilo que mais concentramos em trabalhar e investir? Eu coloquei ali porque isso aqui está um pouco inseguro aqui, aí podia cair a água, podia eu derrubar. Mas voltando ao que eu estava dizendo, a maior necessidade do seu filho é um bom emprego. Me lembro alguns anos atrás, na conferência da editora Fiel. A maioria dos livros que eu tenho ali são da editora Fiel. E me lembro do fundador da editora Fiel falando um pouco do testemunho dele. Um filho trabalhando no Japão, ganhando muito, muito dinheiro, mas desviado dos caminhos do Senhor. E aquela história daquele irmão me impactou. Eu queria muito mais antes ver um filho casado, tendo vários filhos e morando num casebrezinho bem pobrezinho, mas amando a Deus e servindo a Ele fielmente com a sua família, do que um filho rico e pervertido, rebelde contra o Senhor. O que é a maior necessidade dos nossos filhos? O fato, e este talvez é algo que a gente teme, é que o filho nasce morto espiritualmente, rebelde contra o Senhor, inimigo dele. E nossos filhos nasceram desta forma. A gente tem palavras tão bonitinhas, é um anjinho tão inocente, mas biblicamente isso não é verdade, não. Nascem pecadores, rebeldes contra o Senhor, inimigos dele por natureza. O que diz em Romanos 5:12? Porquanto assim por um só homem entrou o pecado no mundo, isto Adão, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Os filhos nascem mortos espiritualmente, como diz em Efésios capítulo 2 e versículo 1, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Um morto, o que precisa? Precisa vida. Nós podemos dar a vida espiritual aos nossos filhos? Não. Jesus disse a Nicodemos: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Debaixo
do Senhor, nós geramos, a esposa concebeu aquele filho, mas nós não podemos gerar a vida espiritual. Só o Senhor pode dar isto ao filho. Então, nós podemos salvá-lo? Não. Absolutamente não. Pedro disse em Atos capítulo 4, versículo 12: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Agora, tendo dito isto, há meios que Deus nos dá, meios necessários e importantes a fim de que nossos filhos sejam salvos. Um é este livro. Em Romanos capítulo 10 e versículo 14 diz: como porém invocarão aquele em quem não creram? E como crerão se não há e como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Como é que seus filhos vão crer em Cristo e ser salvo se você não estiver transmitindo a palavra? A fé vem por meio deste livro. Deus nos dá outro recurso necessário na salvação dos nossos filhos. Romanos capítulo 10 e versículo 1 seria um exemplo disto. Irmãos, Paulo diz: a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Paulo cria que Deus é soberano na salvação. E porque Deus é soberano na salvação, ele rogou ao Senhor, ele implorou ao Senhor pela salvação de pessoas. Você ora pela salvação do seu filho? Quanto aos seus filhos, para vocês que têm, o que é que suas ações revelam quanto a essa questão do que é mais importante? Os seus investimentos de dinheiro e de tempo revelam que você acha isto importante? Ou o grande esforço seu é uma escola boa, investir muito tempo e dinheiro nesta área? Claro que importa que aprendam a ler. A maioria de vocês sabem ler e vocês poderiam ensinar os seus próprios filhos a ler também. Os nossos filhos aprenderam a ler no culto doméstico em casa. Nós todos tínhamos uma Bíblia em mão enquanto eu liderava o culto doméstico. Minha esposa ia ali apontando onde a gente estava lendo, para os nossos filhos aprenderem a ler. Qual é o preparo que você dá a seus filhos? É o mesmo que o mundo está dando? Ou tem diferença? Aí cabe perguntar: o que vamos ensiná-los? O que vamos ensiná-los? Bem, já mencionamos antes, Provérbios 1 e 7, o temor do Senhor é o princípio do saber. Aquele alicercezinho lá embaixo, que apoia esta parede.
O alicerce quanto ao saber, quanto ao conhecimento, é o temor do Senhor. Estamos ensinando isto. É importante pensar nisto. Abra aí a Tito capítulo 3 e versículo 3. Talvez você nunca antes pensou no significado deste versículo. Mas em Tito 3:3 diz: pois nós também outrora éramos nécios. Paulo falando a Tito, nós também outrora éramos nécios. O que ele está dizendo é que todo ser humano, quando nasce, é um nécio, é um tolo, um ignorante. Todos nós nascemos nesta forma. E nascemos nesta forma justamente porque, no final de contas, sem Deus, inimigo dele, nós somos tolos. Se não conhecemos o Senhor, se não temos o temor do Senhor no nosso coração, até ao momento da salvação, quando nos humilhamos diante do Senhor e nos tornamos servos dele, até aquele momento nós somos tolos, nécios. O temor do Senhor é o princípio do saber. Nós, por natureza, nós gastamos o nosso tempo naquilo que tem muito pouco proveito. A palavra é que pode nos orientar quanto ao uso do nosso tempo, o uso dos nossos recursos. Em Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Não é pouca coisa que nós temos a ensinar, é muito. E não é só transmitir informação, mas é levar a obediência ao que o Senhor tem deixado escrito. Quando vamos ensinar? Deuteronômio capítulo 6. Deuteronômio capítulo 6. Moisés instruindo o seu povo logo antes de entrar na terra prometida. Ele diz ao povo: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. Não é pouca coisa que nós temos a ensinar, e devemos estar ensinando fielmente, dedicadamente aos nossos filhos. De fato, não era tanta coisa que os israelitas tinham a ensinar, só tinha essa primeira parte. Nós temos muito mais. Privilégio, sim, mas com privilégio também a responsabilidade é maior. Tu as inculcarás a teus filhos. Estamos fazendo o culto doméstico fielmente, reunindo a esposa, os filhos, quem estiver em casa, diariamente para cultuar o Senhor. É por isso que eu recomendei esse livro de gotas, para ajudar, especialmente quem não estabeleceu o costume, a fazer diariamente. Meu pai foi muito fiel nisto. Muito poucas as vezes que ele não fez o culto doméstico conosco. Muito do que eu sou hoje é fruto deste trabalho do meu pai.
Ele comunicou para mim este livro, e nosso tempo com o Senhor é importante. É por isso que nós nos reunimos para cultuar o Senhor. Na área financeira, seus filhos estão aprendendo que tudo quanto tens é do Senhor. Você os ensinou que as primícias de toda a renda deles deve ir ao Senhor. Você tem ensinado a eles o que são as necessidades bíblicas de um lar, e que, portanto, depois de dar a primeira parte ao Senhor, devem investir a próxima parte em adquirir as necessidades, em vez de, como muitos fazem, comprar o que não é necessário no cartão, e aí às vezes falta as necessidades. Tem ensinado ao seu filho, pelo seu exemplo e por meio de palavras, a importância de ser contente e grato com a provisão que Deus dá. É muita coisa que devemos ensinar. Você tem ensinado ao seu filho a virtude, a necessidade, a ordem do Senhor de trabalhar? Eu sei que tem muita oposição, mesmo pelas autoridades, quanto a isto nos nossos dias, mas biblicamente, como é que seu filho vai aprender a virtude de trabalhar se você não ensina em casa que ele deve trabalhar? De fato, não deve nem comer se não quer trabalhar. Tem ensinado ele a ser obediente, honesto, diligente, fazendo todo o seu trabalho como para o Senhor e não meramente para os homens. O fato é que seu lar é uma escola. Deus planejou que fosse assim. E que é que seus filhos estão aprendendo. E quero finalizar então falando um pouco quanto à questão de nossos lares e a hospitalidade. Porque no plano do Senhor, quanto a missões e levar o Evangelho para pessoas, deve começar onde nós moramos. Em Romanos capítulo 12, versículo 13, diz: praticai a hospitalidade. É uma exigência bíblica quanto a nós pastores. Em 1 Timóteo 3 e 2 diz: é necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. E essa palavra hospitaleiro, aliás, é interessante. A palavra hospitaleiro significa um que ama estrangeiros ou pessoas desconhecidas. O pastor deve ser hospitaleiro porque o rebanho deve ser hospitaleiro também. Falando em hospitalidade, o Aldinei e a Vanessa têm nos hospedado muito bem na sua casa. Nós louvamos a Deus por isto. Mas, como eu disse, toda a igreja deve ser hospitaleiro. E não devemos estar convidando meramente a família, os amigos, os irmãos em Cristo. Não estou dizendo que a gente não convide estes. Porém, até pessoas desconhecidas, recebendo-os em nossas casas, a fim de ser amigos e transmitir o Evangelho para que sejam salvos, discipulando-as depois.
Em Gênesis capítulo 18, nós temos um exemplo de hospitalidade, talvez um dos melhores exemplos. Em Gênesis 18, começando com o versículo 1, apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava sentado à entrada da sua tenda no maior calor do dia, meio-dia, bem sol quente, né? Levantou ele os olhos, olhou, e eis 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra e disse: Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Chega esses homens, Abraão não sabe quem são. Depois ele vai descobrir que um é o Senhor, creio eu que Jesus Cristo numa forma pré-encarnação, e os outros 2 eram anjos, mas aqui primeiramente são chamados homens. Ele diz: traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo da árvore, está muito quente, aproveite a sombra, trarei um bocado de pão, refazei as vossas forças, visto que chegastes até vosso servo, depois seguireis avante. Responderam: faze como disseste. Apressou-se, pois, Abraão, e nota apressou-se, vê se é fácil como para ele como é para você. Foi a Sara e lhe disse: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze um pão assado ao borralho. Ia levar tempo, vocês mulheres, preparar a massa, aprontar e ainda assar para fazer o pão. Não tinha uma padariazinha para ir ali comprar ligeirinho, não, viu? Abraão, por sua vez, correu ao gado, tomou um novilho tenro e bom e deu-o ao criado, que se apressou em prepará-lo. Nota bem que não foi para o frigorífico, onde já estava ali pronto para pegar e botar no fogo, não. Obviamente, bastante trabalho, mas hospitalidade para pessoas desconhecidas por ele. Hebreus capítulo 13, versículo 2 diz: não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem o saber, acolheram anjos. Este foi o caso de Abraão aqui. Além de acolher anjos, ele recebeu o Senhor na sua casa. Outro exemplo no Novo Testamento de hospitalidade foi a Lídia, em Atos 16 e 15. Depois de ser batizada, ela, Lídia, e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isto. Ela e a sua casa assim estavam ajudando Paulo, Silas e Timóteo a fazerem a obra do Senhor, a obra a que o Senhor os tinha chamado. É interessante aí que Paulo diz: nos constrangeram a isto. A ideia disto é que levou alguns dias e muitos convites antes dele finalmente aceitar. Ele não era um homem avarento, com amor ao dinheiro. Aliás, ela era uma mulher rica.
A gente sabe disto pelo próprio comércio que ela vivia fazendo, de venda de púrpura. Púrpura era coisa de rico. E Paulo queria que fosse demonstrado ao povo que ele não vivia para as coisas de luxo. Por isso a ideia que comunica é que deu trabalho ela dizer: Paulo, você trouxe a mim a mensagem da vida eterna. Eu devolver para ti, cuidando da limpeza da sua roupa, alimentando, providenciando uma camazinha para dormir. Isso aí é pouco comparado com o valor daquilo que eu recebi. Me dê este privilégio de servir a ti, para você poder investir mais tempo na obra do Senhor. Hospitalidade de uma serva do Senhor. O seu lar. No seu lar, missões estão sendo praticadas. É muito mais fácil dar dinheiro aqui na oferta. Não exige muita coisa fazer isso, não. Mas viver missões no lar da gente é mais difícil. Mas Deus nos chama a isto. Você está sendo um instrumento do Senhor, levar o Evangelho para os seus filhos, aos perdidos, e para a edificação dos salvos. O lar não é só para ser um refúgio deste mundo mau em que nós vivemos, não. É isto, mas é para ser mais do que isto. É para ser um local onde vivemos a ministrar a outras pessoas também. Obrigado, Senhor, por tua santa palavra. O lar é um dom dado por ti, Senhor. Ajuda-nos a poder dizer com o teu servo Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O que depender de mim, eu farei com que seja assim. Foi comprado por grande preço, a morte de Cristo. Tu mereces então que eu viva dia a dia a dizer: Senhor, o que queres de mim hoje? Que assim possamos glorificar o teu santo nome, pois é no nome de nosso Senhor Jesus Cristo que rogamos. Amém.